Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook, falarei sobre Karate Kid e Stick Fight Do. Tá? Então este é o tema deste audiobook, né? Karate Kid e Stick Fight Do. Bem, Karate Kid é o nome de um filme da década de 80, dos anos, melhor dizendo, dos anos 1980, né? É um filme de artes marciais fundamentado em base filosófica, ou seja, não um filme que foca muito nas especialidades de lutas, né? Mas somente no karatê, e as lutas não são tão sofisticadas quanto em outros filmes de ação, né? Mas um filme de grande sucesso no mundo todo, é da minha geração, né? Existem diversos vídeos sobre esse filme no YouTube. No YouTube, se você é um jovem do novo milênio, das novas gerações, por favor, verifique, busque por esse filme lá no canal do YouTube, né? Nos canais, nos diversos canais do YouTube, e você verá que esse filme é bem interessante. É o Karate Kid, tá? Bem, o que eu quero falar sobre esse filme? Esse filme ele dá um exemplo interessante de vida, né? Retirando dele a parte fictícia, porque o roteiro do filme é uma ficção, né? E retirando as partes de luta, né? As cenas de lutas, nós temos aí uma parte real da arte marcial nesse filme, que é a forma de pensamento, né? Que indica o caminho a ser seguido pelo praticante. No caso, a filosofia. Todas as artes marciais têm a sua filosofia. E as que não têm uma filosofia não podem ser consideradas artes marciais, tá? Porque realmente o que determina uma prática marcial, o que determina um caminho marcial, é a forma de pensamento, que leva a uma maneira de aplicar os ensinamentos na vida. Tá certo? Se você pratica uma arte marcial, um sistema marcial que não te dá uma filosofia, que não te dá um caminho para que você possa aplicar na sua vida, no seu dia a dia, então não considere os seus treinamentos eficientes para a sua vida. Não considere isso um treinamento marcial. Tá certo? Isso é um aviso que eu estou dando aqui. Né? Se você treina um pugilismo, por exemplo, uma luta, uma arte que só permite bater, 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 né? E não te ensina alguma coisa para a sua vida, você não considera isso então um caminho marcial, ok? Bem, voltando ao Karate Kid, né, no filme Karate Kid, ele mostra o quê? Nós temos lá duas equipes rivais de Karatê, essa é a história, né, a história do filme se fundamenta nisso. Uma equipe se denomina Cobra Kai, né, esse é o nome da equipe, e a outra é o Karatê do Sr. Miyagi, né, denominado Miyagi-Do, que é praticado pelo Daniel San, que é um personagem, o principal personagem do filme, né? E o Sr. Miyagi ensina para o Daniel San um caminho mais suave do karatê, enquanto o Cobra Kai ensina um caminho mais agressivo, né? Então, a filosofia, essas duas modalidades, esses dois caminhos marciais, possuem suas filosofias, são filosofias diferentes, né? Então, o Cobra Kai possui a seguinte filosofia, isso no filme, né? Acerte primeiro, acerte firme, sem compaixão. Né? Então, citarei novamente: acerte primeiro, acerte firme, sem compaixão. Essa é a filosofia da equipe Cobra Kai no filme. E no caso do lado do Sr. Miyagi, né, do Miyagi-Do, praticado pelo Daniel San lá, que é o personagem, a filosofia é: karatê é somente para a defesa. Né? Então citarei novamente a filosofia: karatê é somente para a defesa. Então observe aí que enquanto uma equipe tem uma filosofia mais agressiva de vida, a outra tem uma filosofia mais suave. Tá certo? Mas na verdade o que eu quero dizer aqui é que isso é o que conta. Né? Esse filme ele mostra bem o seguinte: o que importa na prática marcial? A forma de pensar. Né? O pensamento em relação ao dia a dia, à vida, né, é o que determina o perfil do praticante. Né? Porque um sistema marcial ele praticamente acaba formando uma pessoa numa maneira de pensar. Ele molda, né, uma forma de moldar uma pessoa, né? E o ideal é que essa formação seja útil para a sociedade, de alguma maneira, que ele traga, que essa pessoa formada nesse caminho marcial traga alguma coisa boa, e não apenas seja uma máquina de chute, uma máquina de soco, uma máquina de bater. Tá? No caso, então, é importante se atentar muito à filosofia de um determinado sistema marcial. Tá? Existem outros sistemas novos que estão surgindo no mundo, além do Stick Fight Do, além dos antigos, né, dos antigos caminhos marciais, e é muito perigoso, na verdade, quando um sistema marcial contém uma filosofia que vá distorcer o caminho de uma pessoa ou vá formá-la de uma maneira incorreta, de forma que ela seja prejudicial para a sociedade, vamos dizer assim. Então é muito importante, se você é um praticante de sistema marcial, se você pratica o Stick Fight Do, pense muito então, né, na filosofia do que você está praticando. Tá? Se a sua modalidade, então, como eu já disse, não possui uma filosofia adequada, não siga esse caminho. Porque você será formado por ele de alguma maneira e você incluirá isso na sua personalidade. Né? Então essa formação marcial, geralmente ela passa a fazer parte da personalidade de quem pratica, do praticante. Após muito tempo de prática,
né? Isso fica enraizado na mente da pessoa de uma maneira que ela começa a se comportar, né? O comportamento dela é alterado em função, então, dessa prática, tá? Por isso a arte marcial ela tem uma função social, que é formar pessoas que sejam úteis para a sociedade, aplicando a disciplina marcial para resolver problemas ou para ajudar pessoas, tá? E no caso o Karate Kid é um bom exemplo disso. Esse filme mostra ali que o caminho suave, o caminho da defesa, do karatê usado como defesa, é um caminho mais adequado para formar uma pessoa de forma correta. E o outro caminho, que é o do Cobra Kai, no caso do filme, forma uma pessoa agressiva, uma pessoa para a luta e que talvez não seja muito útil para a sociedade, tá certo? Bem, a analogia que eu quero fazer é a seguinte aqui, com o Stick Fight Do, né? O Stick Fight Do é um sistema marcial que também possui uma filosofia muito simples e objetiva, né? Então a filosofia do Stick Fight Do é: desenvolva suas habilidades, tá? Então citarei novamente aqui a filosofia, né? Desenvolva suas habilidades, certo? Essa é a filosofia do Stick Fight Do, simples assim, tá? Muito clara, muito objetiva, não requer explicações, tá certo? Desenvolva suas habilidades. Para quê? É simples. Qual é a pergunta? Para quê? Desenvolver. Para que você seja melhor. E, logicamente, se você for melhor, você também será útil para a sociedade. Tá certo? Então, é essa a ideia. Desenvolva suas habilidades para ser cada vez melhor. Simples assim. E o caminho estará aberto para que você se desenvolva. Ou seja, não há limites, né? Perceba que a filosofia do Stick Fight Do não impõe um limite, né? Para que você evolua, né? Qual é o limite? Não há limites. Certo? É uma filosofia que deixa o caminho aberto para que você siga, tá, ok? Não direciona para o mal, apenas para o bem. Desenvolver habilidades sempre é importante, ok? É isso, tá? Então eu vou fazer aqui uma analogia agora entre as três filosofias que eu citei aqui durante esse audiobook, né? As duas fazem parte do filme Karate Kid e mais a filosofia também do Stick Fight Do. Eu vou citar novamente as três, tá? Então a filosofia do Cobra Kai no filme, né? Acerte primeiro, acerte firme, sem compaixão, certo? A filosofia do filme ainda, em relação ao Miyagi-Do, ao karatê do Sr. Miyagi, lá que é o mestre do filme, karatê é somente para defesa, certo? O karatê é somente para defesa. E a filosofia do Stick Fight Do, que é o meu sistema de treinamento marcial, que é: desenvolva suas habilidades, tá? Desenvolva suas habilidades. Simples assim, ok? Então é isso. O que eu queria dizer nesse audiobook é: tome muito cuidado com as filosofias dos sistemas marciais que você pratica. Tá? Eles, né, na verdade, o que define você quando você pratica um sistema marcial é a filosofia desse sistema e não os golpes que você pratica. Tá? O mais importante é a filosofia, porque ela é que direcionará os seus pensamentos. A forma de pensar é muito mais importante, muitas vezes, do que o conteúdo praticado. Ok? É isso que eu tinha para falar, então. Muito obrigado, tá? E até a próxima aula.